que a Bíblia foi dividida em Antigo, Velho Testamento e Novo Testamento? Seria essa divisão somente uma divisão histórica? Algo para estruturar, organizar a Bíblia? Ou teria algo mais profundo nesta divisão? É o que vamos meditar no devocional de hoje. E fique aí, porque Deus quer revelar coisas grandes para você. Ele quer te mostrar que não foi apenas uma divisão histórica. Tem algo muito profundo que você precisa saber. No final, também estaremos orando por sua vida e por sua família. Fique aí. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como foi o seu dia? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus. Que Deus te abençoe sua família, sua casa. E eu estou muito feliz porque você veio meditar nesta palavra. Você veio se alimentar. E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que foi o Senhor que te trouxe aqui. Você não chegou aqui em vão. Foi Deus que te sustentou. Foi Deus que te segurou pelas mãos e te deu ânimo. Então fique até o final, sabe? Se alimente desta palavra. Foi o Senhor que te ajudou. Escreva aqui, o Senhor me ajudou. Não se esqueça de escrever aqui nos comentários o que você entendeu. Qual foi a mensagem? Por que disso? Por que daquilo? Porque assim você consegue exercitar também o seu cérebro, você consegue entender melhor e também guardar a palavra, tá bom? Olha o nosso combinado. Eu oro para que Deus fale melhor também ao seu coração. Ah, e não se esqueça de curtir, tá? Já comece aqui curtindo para você não se esquecer. Quando você curte, a plataforma entende que o conteúdo não foi ofensivo. Então envia para mais pessoas. Vamos juntos nesta grande obra. Nos últimos devocionais, começamos a meditar sobre a Bíblia. Por que nós temos que conhecer a Bíblia? Como se deu a Bíblia? Qual a origem da Bíblia? Qual o seu significado? E por que a Bíblia é a palavra de Deus? São devocionais que vimos aqui anteriormente. Caso você não tenha visto, eu te convido. Você precisa ver aqueles devocionais. São bênçãos, Deus falando com você, se revelando através da palavra. E hoje nós vamos ver por que a Bíblia se dividiu em Velho Testamento e Novo Testamento. Aqui, ó, teve essa divisão e tem até uma página em branco, irmãos. Será que essa página em branco também tem algum significado? E depois começa o Novo Testamento. Vamos meditar no devocional de hoje. Você sabe por que dessa divisão? Me fala aqui se você sabe por que da divisão e se você sabe por que dessa página em branco aqui, ó. Os irmãos que acompanham os devocionais me respondam, por que dessa página em branco? Abra sua Bíblia aí e vê se a sua Bíblia tem a página em branco e me fala. Escreve aqui, eu quero saber a Bíblia de quem tem a página em branco, se a sua Bíblia tem, e eu quero saber se você sabe o porquê que a sua Bíblia tem essa página em branco quando acaba o Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. Então, quando acaba Malaquias, encontramos uma página em branco. Vê aí. Então, irmãos, a divisão da Bíblia não foi apenas uma divisão histórica, não foi apenas uma divisão para organizar ou estruturar os livros. É uma divisão espiritual. É algo muito profundo e nós vamos ver hoje o porquê. Ponto 1, não esquece de notar, hein? Porque marcaram duas alianças diferentes feitas por Deus com a humanidade. Deus já fez duas alianças com o seu povo. A primeira aliança foi aqui, ó, no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Nesta aliança havia a lei de Moisés, você se lembra? O Senhor levantou ali Abraão, fez um pacto com Abraão, Isaac, Jacó. Depois Moisés levantou profetas, levantou sacerdotes. E o povo só tinha acesso a Deus por meio de sacerdotes. Sabia? O povo não tinha um acesso livre com Deus. Nós já falamos disso aqui. No Velho Testamento, Deus mostrou para a humanidade que era necessário uma redenção. Ele estava mostrando o caminho para a redenção. Ele estava mostrando que o homem tinha pecados, que o homem precisava pedir perdão. E por isso existiam lá no Velho Testamento aqueles sacrifícios para perdoar os pecados. E o povo só falava com Deus através de sacerdotes. Essa então foi a primeira aliança, o Velho Testamento.
O Senhor se apresentou para a humanidade, meus irmãos, não foi de uma vez, sempre de forma gradativa e de forma progressiva. Foi crescendo a forma que Deus foi se revelando. Pode ver que quando Deus começou lá com Moisés, ele não se mostrou face a face. Irmãos, Moisés ia ser fulminado, ele ia morrer de medo. Não tem quando você vai inserir alimentação para um bebê? Você não começa com uma papinha. Não, primeiro é o leite materno, né? Começa o leite materno. E até o leite materno nem é o leite fortão, não. Começa com aquela aguinha, que eu esqueci o nome, aquele líquido. Qual o nome? Esqueci. Depois o leitinho vai ficando mais forte, não é? E a criança vai tomando, olha como que é aos poucos. Depois que ela fica 6 meses tomando aquele leitinho, aí entra uma papinha, banana amassada, mamão amassado. Não é aos poucos, até colocar logo um feijão, arroz para a criança, um fubá. E assim Deus se revelou para a humanidade de forma progressiva. Foi aumentando a forma que ele se revelou. Aqui no Velho Testamento existiam as leis, os 10 mandamentos. E a salvação era pela lei. Você tinha que seguir ali, ó, à risca. E Deus falou com o povo de Israel por meio de profetas durante muitos anos. E o povo de Israel desobedecia e se afastava. E por um tempo, Deus ficou em silêncio. Essa página em branco aqui, ó, é porque o Senhor ficou anos, acho que foi uns 400 anos em silêncio. Sem profetas, sem falar com o povo. E aqui, quando começa o Novo Testamento, começa uma nova aliança. Começa o cumprimento das profecias que foram faladas aqui, ó, na antiga aliança. Aqui começa Jesus, começa a história de Jesus. Aqui no Novo Testamento, nós vamos ver o cumprimento. Nós vamos ver que a palavra se fez carne. O verbo se fez carne. Deus se revelou para a humanidade por completo através de Jesus. E é a nova aliança. Antes, aqui no Velho Testamento, nós éramos salvos pela lei, não é? E agora? Somos salvos pela graça, pela misericórdia. Aqui no Velho Testamento, para conversar com Deus, nós precisávamos de um intermediador para intermediar a conversa. Precisávamos de um sacerdote, né, que se purificasse, limpo, puro, para entrar lá no tabernáculo e falar com Deus. Aqui na graça, não. Você pode conversar com Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele tomou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tomou sobre si. E existia um véu que nos separava de Deus, bem grande. E quando Jesus morreu, este véu se rasgou de alto a baixo. Se rasgou, se separou. E hoje nós temos total acesso a Deus. Você pode entrar aí no seu quarto e conversar com Deus. Ele vai te ouvir. Quando Jesus estava aqui, ele prometeu o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele está conosco. Hoje nós somos morada do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Aleluia! Já falamos do ponto 1, agora o ponto 2. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. O Velho Testamento, em tudo, apontava para Jesus. E teve ali uma nova aliança, não significou que a velha acabou, ficou para trás. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Oh, glória! Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Ele é o cumprimento do Velho Testamento. Lembram que nós vimos um devocional de ontem, que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela toda, irmãos, escrita em 1500, 1600 anos, por 40 autores diferentes, em períodos diferentes, em épocas diferentes, cultura diferentes, pessoas totalmente diferentes, irmãos, durante 1600 anos. Mas ela traz uma única mensagem, única. Ela se encaixa, ela é coerente. E ela trouxe
tudo falando de Jesus. E Jesus afirma isso e diz: eu não vim destruir a lei. Pelo contrário, eu vim cumprir. Olha, irmãos, que tremendo, que maravilha, ô glória! Então nós já vimos que a divisão do Velho Testamento, Novo Testamento, não é algo histórico. Pelo contrário, é algo espiritual. Por quê? Primeiro, porque marcam duas alianças. A antiga, dos 10 mandamentos, a lei, e a nova aliança, que é Jesus, a graça, o perdão, ô glória. E segundo, porque é o cumprimento das palavras do Velho Testamento. O Novo Testamento cumpre o Velho Testamento. E terceiro, no Novo Testamento muda a forma em que Deus se relaciona com o homem. No Antigo Testamento a forma era limitada, não era livre. Agora aqui no Novo Testamento a forma é livre. Você tem acesso ao Pai, você tem acesso a Deus. Basta você clamar, rasgar o seu coração. E aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos deu este direito, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Existe um novo caminho, existe um vivo caminho que Jesus nos deu acesso, pelo véu, isto é, pela sua carne, pela carne de Jesus naquela cruz. Ele sofreu, ele morreu, nos dando ali livre acesso ao Pai, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é? É Jesus. Ele, a cruz, dividiu, irmãos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E por fim, quarto ponto, Jesus é o centro. Jesus é essa divisão aqui, ó, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, ele muda histórias. Jesus também dividiu a nossa história. O nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Velho Testamento, você tem promessas de Jesus, mas ele não está aqui em carne. Aqui no Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Jesus, habitou, irmãos, em nosso meio. Ele morreu por nós. E isso entrou para a história, entrou para a nossa história. Agora me fala com toda a sinceridade. Você conseguiu entender por que existe essa divisão agora do Velho Testamento e Novo Testamento? Me fala aqui, aproveite e coloque em prática aquilo que nós estamos combinando, hein? Para você escrever o que você entende, para você exercitar aqui, ó. E, irmão, isso é sério. Então me fala o que você entendeu. E eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração. Porque o Novo Testamento é um presente do Senhor para nós. Estamos em uma nova aliança, onde podemos conversar com o Senhor livremente. Estamos lá no Instagram em um propósito com Deus, onde durante o dia, oh glória, temos acesso a Ele. Paramos para fazer pausas e conversar com Ele, meditar com Ele. Então, se você ainda não está no propósito, eu te convido, vem. Pela manhã nós oramos, à tarde meditamos em um versículo, é coisa rápida, irmãos. À noite meditamos aqui no devocional e depois oramos para encerrar o dia. Vem, vamos dar as mãos. Nós temos aqui um lema, um ao outro ajudou. E ao seu irmão disse, esforça-te, tenha bom ânimo, vamos juntos nessa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe, te espero. Não se esqueça de curtir, compartilhe com uma pessoa que esteja precisando aprender mais a palavra, meditar na palavra. Isso é bom, irmãos, porque nos faz crescer espiritualmente. Amém? Vamos orar? Te amo em Cristo Jesus, tá bom? Pai, obrigada pela nova aliança. Obrigada, Jesus, por ter vindo morrer em nosso lugar. Obrigada porque hoje nós temos acesso livre ao Pai. Obrigada pelo Espírito Santo de Deus. Obrigada, quanto amor, quanta misericórdia. Perdoe nossos pecados diante de Ti. Fique conosco, Senhor, neste momento. Entregue em Tuas mãos esta pessoa que chegou até aqui neste devocional. Deus, cuide dela, abençoe, toque nela neste momento. Senhor, entra com cura.
Cura, Senhor, toda enfermidade, tira toda enfermidade desta vida, tire toda dor, Senhor, tire toda doença desta casa. Há poder no nome de Jesus, Senhor, faça algo novo, opere em nosso meio, opere milagres, Senhor. Tu és um Deus vivo e nós cremos em Ti, ó Pai. Abençoa, entra com libertação, com transformação, abra as portas, Senhor, é o que nós te clamamos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe e até amanhã, hein? Vamos continuar meditando. Você está gostando desta nova série? Me fala aqui também.